Olá, irmãos, a paz de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos na fé, aqui da Renovação Carismática, do Decanato Pinhão 2, Diocese de Guarapuava, aqui quem fala é o Fábio Cristo, nesse ano de 2019, 2020, nesse biênio, nesses anos, eu estou à frente do decanato. Hoje de manhã eu estava em oração e senti assim, na minha oração pessoal, um renovar de Deus assim, renovando o chamado que fez para mim. E sentindo também a necessidade de gravar esse áudio para encaminhar para vocês. Então peço assim que vocês encaminhem para os servos da renovação carismática desse decanato essa pequena catequese que vai ser repassada agora, tá bom? Para que possamos meditá-la um pouquinho, crescer um pouco mais na fé e, como diz Santa Teresa na introdução do livro, no prólogo do livro Castelo Interior, se eu falar alguma coisa aqui que tiver em desacordo com o ensino da Santa Igreja Católica Romana, será por ignorância e não por malícia, porque eu quero estar submisso e quero estar sempre estarei sempre sujeito à Santa Igreja. Isso é algo que eu viso, que eu busco, que eu almejo. Então, irmãos, é o seguinte. Eu sempre venho trazendo algum tipo de leitura comigo. Assim, confesso que tenho que ser mais assíduo na leitura, sabe? Não... Mas assim, eu comecei a ler o livro de Santa Teresa de Jesus, o livro chamado Castelo Interior, que é uma das obras-primas de Santa Teresa. E Santa Teresa, ela comenta assim, já no primeiro capítulo, ela diz assim, no número 6, ela diz que um grande letrado dizia-me há pouco que as almas sem oração são como um corpo paralítico. Embora tenha pés e mãos, não pode comandá-los. Aqui nós percebemos, irmãos, a questão da importância da oração. Nós que procuramos servir a Deus, nós que procuramos estar junto de Deus e procuramos estar ao serviço de Deus, tanto que é assim que nós somos chamados dentro da renovação carismática, nós somos chamados de servos. Vejo assim, irmãos, é importantíssimo a questão da oração. E é sobre a questão da oração que eu vou comentar um pouquinho com vocês agora. Como Santa Teresa, que é uma das 3 santas doutoras da Igreja, como ela vê a oração, como ela encara a oração, o que é a oração para ela. Então, claro, aqui nós não vou assim nessa pequena meditação que eu vou trazer para vocês, não vou trazer todo o livro Castelo Interior, não, só alguma pincelada aí no início, tanto que estou lendo ele agora, estou no começo também, mas alguma coisa assim falou muito alto, muito forte no meu coração nesse livro. O número 7 do primeiro capítulo vai dizer assim, aqui ela está falando sobre as primeiras moradas, ainda ela está falando sobre a oração, e o castelo interior é a nossa alma, a alma de cada uma pessoa, e para a gente entrar nesse castelo, a chave para entrar nesse castelo é a oração. Então aqui ela começa falando um pouquinho sobre o que é a oração, e ela dedica esse livro também às irmãs do Carmelo. E veja o que diz no capítulo 1, no número 7, diz assim: até onde sei, a porta de entrada desse castelo é a oração e a reflexão. Oração e reflexão. Ela diz assim: tanto faz que a oração seja mental ou vocal. Então, tanto faz, a oração ser vocal, a oração ser mental. Deus tem a capacidade de ler os nossos pensamentos, o demônio não, graças a Deus. Deus não permitiu isso. E veja o que ela diz aqui. O que realmente importa para ser oração é que haja reflexão. Se não se atenta com quem se fala, o que se pede, quem pede e a quem pede, não chamo a isso oração, ainda que os lábios se movam muito. Veja então o que ela está dizendo. Para ser oração,
O que realmente importa para ser oração é que haja reflexão, ou seja, que a gente reflita, irmãos. Que haja uma reflexão. Ou seja, que haja um pensamento, que o nosso pensamento seja um pensamento dirigido. E eu vejo aqui reflexão sobre isso, realmente, que a gente permita que Deus fale conosco. Se for para ser feita uma leitura da palavra de Deus, que seja uma léxio divina, que a gente permita esse diálogo com Deus, a questão da reflexão. Não apenas a gente ler desconsideradamente, né? ler, ter um acúmulo de informação, mas que essa reflexão ela não entre no meu coração. Eu vejo assim, dessa forma. Mais uma coisa aqui que Santa Teresa fala, veja, se não se atenta com quem se fala, ou seja, se durante a oração eu não sei com quem eu estou falando, ela diz que isso não é oração. Ou seja, então quando a gente se coloca em oração, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que saber, é saber que ali conscientemente eu estou diante de Deus. Deus ele é onipresente, Deus está em toda parte. Então naquele momento que eu, como diz Jesus, eu entro no meu quarto, fecho a porta, né, aqui eu estou me referindo à oração pessoal, eu tenho que saber que eu estou diante de Deus, que mesmo na minha miséria, mesmo na minha fraqueza, Deus está ali comigo, Deus está me vendo. E eu estou me dirigindo a Ele. Eu estou falando com Ele. Isso é importante. Veja o que mais ela diz, né? Se você não se atenta, o que se pede? Né? Muitas vezes a gente faz, talvez pedidos, mas faz pedidos assim, a gente pede sem saber que eu estou colocando isso diante de Deus. Quem pede, ó, veja, essa parte aqui eu vou entrar, vou comentar mais depois, se o Senhor permitir. Quem pede, ou seja, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou pedindo para Deus? E a quem pede? Ou seja, eu estou pedindo para quem? Eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo para algum santo, eu estou pedindo para o meu anjo da guarda. Veja o que Santa Teresa disse, eu não tenho consciência disso. Se eu não tenho consciência com quem eu estou falando, se eu não tenho consciência do que eu estou pedindo, se eu não tenho consciência a quem eu estou pedindo, se eu não tenho consciência de quem sou, ela diz que não chamo a isso oração. Não chamo a isso oração. Ou seja, oração é algo sagrado, ou seja, eu estou ali diante de Deus, é um momento sagrado. Aqui vejo assim, irmãos, é muito importante a questão a qualidade da nossa oração. A nossa oração tem que ser uma oração de qualidade, ou seja, aquele tempo que eu tenho diante de Deus, ele tem que ser um tempo santo, maravilhoso. E aqui ainda no número 7, Santa Teresa diz, né, assim, isso, estou falando da parte como eu estou entendendo o livro, tá bom? E veja assim o que ela diz, e se alguém tem o costume de se dirigir à majestade de Deus como a um criado, sem ao menos reparar no que se diz, veja, você se dirige à majestade de Deus como a um criado, como se fosse uma pessoa qualquer. Não está se dirigindo à majestade divina. Ou seja, é Deus, Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu não tenho que tentar impor as coisas para Deus nos meus pedidos. A oração cristã ela é maravilhosa, irmãos, porque a oração cristã ela faz o contrário, né? Eu não rezo para tentar mudar Deus. Eu não vou mudar Deus. Deus já é perfeito. Deus não tem o que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Então, eu não me dirijo a Deus como a um criado. Eu não sou Deus. Ele não é o meu servo. É o contrário. Eu sou o servo. Eu tenho que ser mudado. Eu tenho que ser transformado pela oração. E diz assim, olha,
E se alguém tem o costume de se dirigir à majestade de Deus como a um criado, sem ao menos reparar no que se diz, ou seja, tem que reparar no que eu estou dizendo, mas que repete maquinalmente, repete como se fosse uma máquina, o que decorou depois de recitá-lo muitas vezes, saiba que também não o considero oração. Eu penso muitas vezes nas nossas orações, as nossas orações decoradas, que nós decoramos, que são orações tradicionais na igreja, como o Creio, o Pai Nosso, Ave Maria, e que são comuns essas orações, muitas vezes nós recitarmos essas orações através da missa. Nós temos o Creio, temos o Pai Nosso, no terço nós temos todas essas orações. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não faça isso de forma mecânica. Rezar, 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 mas assim, eu rezo de corpo presente, sabe? O meu corpo que está presente, mas a minha alma não está. Eu estou ali rezando, pensando no problema da vida, como que eu vou pagar aquela conta, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. Não, meus irmãos, a oração ela tem que ser assim meditada, cada palavra. Eu não lembro qual santo que diz que é melhor rezar melhor uma Ave Maria do que um terço inteiro, do que um rosário inteiro, mas assim, medita cada palavra. Ave Maria. Saber que Nossa Senhora está ali do teu lado, que Nossa Senhora, por ela estar na graça de Deus, por ela estar na onipresença divina, ela também pode estar ali do meu lado, e ali do meu lado eu dizer a ela, Ave Maria, saudá-la como anjo, cheia de graça. Eu me dirigindo a Maria sabendo que ela está do meu lado, mas meditando cada palavra. Quando falo Pai Nosso, recito Pai Nosso, mesma coisa. Pai Nosso, que estais no céu. Sabe, cada palavra meditada, não repetida como um papagaio. Meus irmãos, isso é um ponto importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Se a gente faz essas coisas de forma mecânica, Santa Teresa diz, eu não considero isso oração. Então, meus irmãos, assim, para encerrar esse áudio que estou gravando para vocês, veja, e Santa Teresa ainda diz assim, queira Deus que nenhum cristão reze assim. Queira Deus que nenhum cristão reze assim. Meus irmãos, que a gente possa melhorar a nossa oração, que a gente possa melhorar a qualidade da nossa oração. Saber que quando eu me coloco em oração, eu me coloco diante de Deus. E saber que quando eu me coloco diante de Deus, eu tenho que ter respeito. Eu tenho que ter submissão. Que quando eu me coloco diante de Deus, eu acredito que seja quase impossível começar uma oração, fazer uma oração bem feita, sem que eu faça um pedido de perdão pelos meus pecados. Porque quem é digno de se colocar santamente diante do Senhor? E ali a gente colocar a nossa vida diante de Deus. Irmãos, Deus nos chamou primeiramente para isso, né? Marcos 3,14 diz lá que Jesus escolheu 12 dentre eles para estar em sua companhia. Para estar em sua companhia, antes de mais nada, meu irmão, Deus quer a tua companhia. Mas faça isso de maneira bem feita. Faça isso de maneira bem feita. Aproveite esses momentos diante do Senhor. Aproveite esses momentos de oração diante do Senhor. Porque esses momentos de oração diante do Senhor são os melhores momentos do teu dia. Que Deus abençoe você, irmão, que nós possamos crescer espiritualmente, crescer na graça e fazendo oração bem feita, tomando muito cuidado com as distrações. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo final de semana, que a graça e a paz do Senhor os acompanhe sempre. Amém.